E aí, pessoal, vamos corrigir os exercícios do trabalho? Então, número 1, ele diz assim: um carro faz uma viagem de São Paulo para o Rio. Os primeiros 250 km, então a distância 1, 250 km, são percorridos com a velocidade média de 100 km por hora. Então, velocidade 1 igual a 100 km por hora. Então, aí a gente pode calcular o tempo 1 dessa viagem. Então, velocidade a gente sabe que é distância sobre tempo, velocidade média. O tempo vai ser distância dividido por velocidade. Então, a gente vai usar essa formulazinha aqui. Então, o tempo 1 é a distância 1, que é 250, dividido pela velocidade, que é 100. Então, fica 2,5 horas, tá? Aí ele continua. Após uma parada de 30 minutos, então ele teve uma parada, um tempo de meia hora, né? Já que está tudo em hora, então ele tem aí uma parada de, isso aqui é a parada, de meia hora. E continua a viagem percorrendo 150 km com uma velocidade de 75. Então a distância 2 é 150 km e tem uma velocidade de 75 km por hora. Então nós podemos achar o tempo 2. O que seria o tempo 2? A distância 2, que é 150, dividido pela velocidade 2, que é 75. Aqui nós temos 2 horas, correto? Bem, ele pergunta a velocidade média da viagem completa. Então o que acontece? Velocidade, a gente sabe que é distância sobre tempo. Mas qual foi a distância que ele andou? Foi 250 no primeiro momento, depois andou mais 150. Então o total que ele andou foi o quê? 400. Agora, quanto tempo ele demorou para fazer isso? Ele demorou 2 horas e meia no primeiro percurso, mais 2 horas no segundo percurso, mais meia hora que ele ficou parado. Então, 2 horas e meia com 2 dá 4. E meio com o meio dá 5. Então, a velocidade dele no percurso todo foi de 5. Então, 400 dividido por 5, a velocidade é de 80 km por hora. Então, lembrando que velocidade é sempre o deslocamento feito e o tempo que ele levou para fazer isso, tá? Seguindo aí. A número 2, ele fala assim: um móvel partindo do repouso com uma aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, se partiu do repouso, a velocidade inicial é zero. Então, a velocidade inicial é simbolizada assim. E uma aceleração, então é o A, de 1 metro por segundo ao quadrado. Se desloca durante 5 minutos. Então, o tempo é 5 minutos. Só que aqui está em segundos, então eu tenho que passar isso para segundos. Como é que eu faço isso? Multiplico por 60. Então nós temos 300 segundos. Uma coisa importante aí são as unidades. Ao final desse tempo, qual é a velocidade em metros por segundo adquirida? Então a gente tem a fórmula da velocidade, V igual a V0 mais A vezes T. Então nós temos que a velocidade no final vai ser velocidade inicial, que é 0, mais aceleração, que é 1, vezes o tempo, que é 300. Então tem que tomar cuidado com isso aí, tá? Tem que passar o tempo para segundo, porque aqui tem um segundo ali. Então nós temos que 0 mais 300 vezes 1 dá 300 metros por segundo. Seguindo aí,
Essa daí é teórica, né? Então ele diz assim, assinale somente as unidades do sistema internacional. Então lembrando, o SI, o que é o SI? Sistema Internacional de Medida. Quais são as unidades do sistema internacional? Para tempo, nós temos o segundo. Para distância, nós temos o metro. Para massa, nós temos o quilograma. Para velocidade, nós temos metros por segundo. Para aceleração, metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, são algumas unidades aí. Então, aí seria a segunda opção, onde a gente tem metros, quilograma e segundos. Então, essa aí seria a nossa resposta, né? Tudo bem? E na próxima, essa daí é a número 3, né? Então, a número 4, ele diz assim, assinale a alternativa que contém apenas grandezas vetoriais. Quais são as grandezas vetoriais? São aquelas que precisam de sentido e direção. Então, nós temos aí a primeira opção, que tem aceleração, precisa de direção e sentido, velocidade e força, né? Seria essa opção aí. Na outra, ele tem aceleração, tempo e força. O tempo não seria, então tempo não é vetorial. Temperatura, velocidade e força. Temperatura não é vetorial, é escalar. Aceleração, velocidade e massa. A massa é escalar, não é vetorial. A próxima da Cefet, a número 5, ele pede para escrever o número 0, aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí 45. Então, qual seria a forma correta? Primeiro eu tenho que escrever o quê? Um número compreendido entre 1 e 10. Qual é o número que está compreendido entre 1 e 10? É o 4,5, seguido de uma potência de 10. Essa potência de 10, ela vai ser a quantidade de vezes que a vírgula vai andar até parar entre o 4 e o 5 aqui. Então a vírgula está aqui. Ela vai andar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 zeros aqui. E mais uma, 7. Só que vai ser menos 7 porque esse número está sendo dividido. Ele é bem pequenininho. Então quando a gente anda com a vírgula para a direita, vai subtraindo 1. Então essas daí são as questões, né, que ficaram do trabalho aí, tá? Agora vamos treinar aí uns exercícios sobre gráfico, pessoal. Vamos lá, o primeiro exercício aí de gráfico, ele diz assim: o gráfico a seguir relaciona a posição de um móvel em metros com o tempo em segundos. Assinale a alternativa que indica corretamente a sua velocidade média. Então eu estou vendo que é um gráfico de posição e tempo. Bem, aí nós não temos uma equação do segundo grau, não tem uma parábola. Então nós estamos falando aí de um movimento uniforme. Se é um movimento uniforme, né, não há uma aceleração, a gente tem a fórmula S igual a S0 mais V vezes T. Então a primeira coisa que você tem que identificar no gráfico, quando é gráfico posição e tempo, se não for uma parábola, é movimento uniforme. Se for uma parábola, é movimento uniformemente variado, que aí tem aquele finalzinho da fórmula, que é a aceleração tempo ao quadrado sobre 2. Então seria uma função quadrática, né? Como você aprendeu aí em matemática. Mas não tem esse finalzinho aqui porque não é uma parábola. Então olhando para o gráfico, você me diz qual é a posição inicial. Quem falou 2, acertou. Então 2 é a posição inicial. Qual é a posição final? Quem falou 8, também acertou. Mas a velocidade é o que ele quer. Agora, quanto tempo ele demorou para ir da velocidade 2 até a velocidade 8? Isso aí, demorou 2 segundos. Então nós temos aqui o 2. Agora, ó, acabou a física, é só a matemática. Como é que resolve essa questão de matemática?
Eu pego 2, jogo para o outro lado, subtraio do 8. V vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes V. Então aqui dá 6. Aqui tem 2V. Esse 2 vai o quê? Dividindo, correto? Então nós temos que 6 dividido por 2 é igual a V. Ou seja, V é igual a 3 metros por segundo. Seguindo aí, ó, vamos ver uma questão agora, onde ele dá a função horária. Então você me diz aí, olhando para essa função horária, S igual a 10 mais 2 vezes T, é uma função horária do movimento uniforme ou é do movimento uniformemente variado? Do movimento uniforme, não é do movimento uniformemente variado, porque não tem o finalzinho do AT ao quadrado, tá? Lembrando lá da primeira questão que a gente acabou de resolver. Bem, eu já sei que é um movimento uniforme, então ele diz o seguinte, na letra A, o movimento é acelerado? Não, porque no movimento uniforme a aceleração é igual a quanto? É igual a zero, certo? Não tem aceleração, a velocidade é constante. Então, o movimento é retrógrado. O que seria um movimento retrógrado? Seria um movimento onde a velocidade é negativa. A gente não tem uma velocidade negativa, correto? Então, ele não é retrógrado. O movimento é progressivo. O que é um movimento progressivo? Quando a velocidade é positiva. Então, aqui nós temos a velocidade positiva. A gente vai comparar essas duas fórmulas aqui. Aqui é o S0. Aqui é o S0, aqui é o V e aqui é o T. Então, a velocidade é positiva e vale quanto? Vale 2, certo? Então, o movimento é progressivo. A posição inicial do movimento é 10? Sim, aqui ó, a posição inicial é 10. A velocidade do corpo é 2? Sim, então a gente já matou a charada, é a nossa letra C de casa, certo? Na letra D diz que o movimento é retardado. O que seria um movimento retardado? Seria aquele movimento que vai desacelerando. Então você tem o movimento acelerado, quando a aceleração é positiva, não é o nosso caso que ele é zero. Movimento retardado, quando a aceleração é negativa. Movimento retrógrado é quando você tem a velocidade negativa. Movimento progressivo é quando a velocidade é positiva. Tá? Tudo isso foi falado nos outros vídeos que a gente viu aí, tá? Quem tiver dúvida, volta lá no vídeo, assiste de novo as nossas aulas lá. Na letra E, ele diz que o movimento é uniformemente variado. Não é. O movimento é uniforme, tá bom? Continuando aí, pessoal. Na número 3, ele dá um gráfico, né? Assim, ó, de velocidade e tempo. Então, quando você for olhar para um gráfico, você tem que olhar. É velocidade. Velocidade e tá nesse sentido assim, tá? O que eu posso tirar desse gráfico aqui? Que a velocidade ela é constante. Se a velocidade é constante, então nós temos aqui um movimento uniforme, tá? Porque a velocidade é constante. Então, como é que eu vejo isso no gráfico? A velocidade não muda, tá vendo? E ela está no sentido positivo, aqui vai ter um valor positivo. Se ela estivesse abaixo do eixo aqui, teria um valor negativo, certo? Bem, não é um movimento uniformemente variado. Então, eu posso descartar tudo que ele estiver falando de acelerado e retardado. Então, quando eu falo de movimento uniformemente variado, eu tenho acelerado e retardado. No movimento uniforme, eu só posso falar em progressivo e retrógrado. Tá bom?
Então, quando é que é progressivo? Quando a velocidade é positiva. Quando é retrógrado? Quando a velocidade é negativa. Então, nós temos aí um movimento nesse gráfico uniforme e progressivo. Por que que é progressivo? Porque a velocidade é positiva. Eu olhei para ele lá. E por que que é uniforme? Porque a velocidade não muda, ela é constante. Vamos lá, pessoal. Vamos corrigir a número 4 então. A número 4 a gente dá um gráfico VT. Então nós temos aí tempo e velocidade no sistema internacional, né? Metros por segundo. O gráfico parte do zero aqui. Então aqui nós temos, ó, a origem, ou seja, a velocidade inicial é igual a zero, tá? Ele acelera até uma velocidade de quanto? De 30. E quanto tempo ele demora para fazer isso? 20 segundos. Depois ele permanece com a mesma velocidade. Quanto tempo ele permanece com a mesma velocidade? 20 segundos. Então ele vai até o 40. A partir desse ponto aqui, ele começa a perder velocidade e 50 segundos depois a velocidade dele é zero. Então olha como é que você tem que analisar esse gráfico. Nesse ponto o tempo é zero e a velocidade é zero. Nesse ponto aqui o tempo é 20 e a velocidade é 30. Nesse ponto o tempo é 40 e a velocidade é 30. Nesse ponto o tempo é 50 e a velocidade é zero. Certo? Ele quer o deslocamento total. O deslocamento seria o quê? A distância 1 aqui, a distância 2 e a distância 3. Então eu tenho três figuras aqui. Tem um triângulo, um retângulo e um triângulo. A área de um triângulo é base vezes altura divide por 2, porque é a metade da área de um retângulo. Porque a área de um retângulo é base vezes altura. Então essas duas fórmulas aqui que a gente vai usar, tá? Então nós temos que a distância 1 é um triângulo. Então é base, qual é a base dele? 20. A altura do triângulo, 30, certo? Então nós temos 20 vezes 30 dividido por 2. Então nós temos 30 vezes 20, 600. Dividido por 2, 300 metros. A distância 2 é a base, que é 20, vezes a altura, que também é 30. Então 20 vezes 30, que dá 600 metros. A distância 3 é um triângulo de base 10 e altura 30. Então nós temos 10 vezes 30 dividido por 2. 300 dividido por 2, 150. Então o deslocamento total é a soma desses deslocamentos, que me dá 900, 1050 metros, certo? Bem, tem aqueles alunos mais avançados que eles poderiam falar, mas professor, isso aqui é um trapézio, né? Então poderia usar a área do trapézio? Sim, qual é a área do trapézio? A área do trapézio é a base maior mais base menor vezes a altura e divide por 2. Então nós teríamos o que aqui? Ó? Que identificar quem é a base maior. A base maior do trapézio, ela seria essa base aqui, ó, tá? Qual é o valor dela? 50, que vai de 0 a 50. Qual é a base menor? A base menor é esse ponto aqui, que vai do 20 ao 10, ou ao 40, que dá 20. Então, base maior, base menor. E a altura? A altura dele é 30. Então, nós temos base maior 50, mais base menor 20, vezes altura, que é 30, e divide por 2. Então nós temos 70 vezes 30
dividido por 2 é 2.100 dividido por 2, que dá o 1.050. Tá bom? Poderia fazer direto também. Mas quem tem dificuldade em decorar a fórmula, pelo menos decora do triângulo e do retângulo e divide a figura em triângulos e retângulos. Ok? Vamos lá, para terminar, o último gráfico aí também é de velocidade e tempo. Então nós temos aí um eixo da velocidade, o eixo do tempo. Nesse caso aí, nós não temos um movimento uniforme, que a velocidade em nenhum ponto aí é constante. O que acontece? Ele acelera até um dado tempo, depois ele desacelera, tá? Então aqui, ó, nesse ponto aqui, nesse meio aqui, que é o nosso 4 do gráfico, e ele chega aqui a 9, sai daqui do 0. Ele acelera até 10, tá vendo? Então ele leva, ó, 4 segundos para acelerar de 0 a 10. Depois ele leva 5 segundos para desacelerar de 10 a 0. Então esse é a nossa análise aí do gráfico. Ele pergunta o deslocamento. O que seria o deslocamento? Seria a área desse triângulo aqui. Como é que eu calculo a área de um triângulo? É a base dele, que está tudo aqui, ó, que dá 9. A base é 9. A altura dele, que é 10. Então nós temos que o deslocamento é base vezes altura dividido por 2. 45 metros. Esse é o nosso deslocamento. E a velocidade média dele? O que eu preciso saber para calcular a velocidade média? Eu preciso do deslocamento e quanto tempo ele demorou para fazer esse deslocamento. Qual foi o deslocamento dele? 45 metros. Quanto tempo ele demorou para fazer isso? 9 segundos. Então qual é a velocidade média dele? 45 dividido por 9, que dá 5 metros por segundo.